Vamos pro próximo. Gente. Olha que bonitinho. Velocidade relativa. Velocidade relativa. Wanderson, velocidade relativa é... Velocidade relativa é a seguinte situação. Dado o movimento das partículas, tá, realizado na mesma trajetória ou trajetórias paralelas, as partículas podem se mover no mesmo sentido ou em sentidos opostos, como ilustrado abaixo. Eu coloquei o seguinte, olha. Velocidade relativa, VB menos módulo de VA, tá? Sendo VB maior do que VA. Botei em relação a vetor. Tenho VB, tenho VA. Outro tipo de velocidade relativa. Eu tenho módulo de VB mais módulo de VA quando elas estão na mesma direção, porém sentidos opostos. Calma. Vou facilitar a sua vida. Então olha só como é que eu vou facilitar a sua vida. Vou fazer a seguinte situação, ó. Vamos lá. As velocidades têm a mesma direção e o mesmo sentido. Pensa comigo. Eu tenho um carrinho, tá aqui, ó. Ele tá indo para cá com uma velocidade de 50 metros por segundo. Beleza? Na mesma direção e no mesmo sentido, eu tenho um outro carro que está a 30 metros por segundo. Beleza. Wanderson, o que é velocidade relativa? Vou simplificar para você. Velocidade relativa nada mais é do que quando você adota um referencial e você faz a sua comparação de velocidade em relação a esse referencial. Como assim, Wanderson? Você está na velocidade de 50 metros por segundo. Então quer dizer que em um segundo você anda 50 metros. Foi? O outro carro que você está adotando, né, como referencial, ele faz o seguinte. Ele, a cada 30 metros, ele leva 1 segundo. O mesmo 1 segundo que você leva para fazer 50. Então, a cada segundo que passa, quantos metros você está à frente dele? Olha, no primeiro segundo, eu estava 50 metros. Eu estava a 50, ele estava a 30. Então, eu estou a distância de 20 metros dele. Sim. Você sabe o que vai acontecer no segundo? Você vai ficar mais 20 de diferença dele. Sabe o que vai acontecer no terceiro segundo? Você vai ficar mais 20. Então, qual é a sua velocidade relativa, no caso, em relação a ele? A cada 1 segundo que passa, você fica 20 metros à frente dele. Então, a sua velocidade relativa a esse cara nada mais é do que a diferença. Ah, é só fazer a diferença, Wanderson? É só fazer a diferença. Então, a velocidade relativa, quando você tem mesma direção e mesmo sentido, nada mais é do que V do maior menos o V do menor. Wanderson, tudo bem. Mas aqui está velocidade do maior menos a velocidade do menor em módulo. Sim. Por que não pode ser a velocidade do menor menos a do maior? Interessante, né? Por que não pode? Vamos lá. Por que não pode? Porque quando a gente está adotando, a gente vai adotar sempre o quê? Vê se isso aqui não é a mesma coisa, ó. Eu vou botar aqui os 50 menos o 30 para dar o 20. Mas vê se isso aqui não é a mesma coisa do que se esse cara estivesse, ó, parado, velocidade 0, e esse cara aqui estivesse com velocidade 20. Vê se não é a mesma coisa. Vê se não é a mesma coisa. Quando você faz a diferença de 50 com 30 e 20 menos 0, não dá a mesma coisa? Então a minha velocidade relativa a ele quer dizer que a cada 20 metros que se passa, né, vai se passar o tempo de 1 segundo e eu, em relação a ele, vou me distanciar 20 metros. No próximo segundo, mais 20. Só que eu já fui 20 no primeiro, então agora eu estou a 40.
Quando eu passar para o próximo, mais 20. Então, no total, já agora eu tenho 60 em 3 segundos. Entendeu? Então, ele mantém uma velocidade relativa ao cara de 20 metros por segundo. Quer ver uma outra situação mais tranquila de você entender? Vou fazer uma reação, por exemplo, que você tem a mesma direção, mas você tem o sentido oposto. Como assim, Vanos? Calma. Quando você tem uma caixa, você não tem uma caixa, isso a gente está falando de grandeza vetorial, tá? Você tem uma caixa. Se você puxa para cá essa caixa com 50 e você puxa essa caixa para lá com 30, qual é a resultante? Aí você imagina, eu puxo 50, ele puxa com 30, a diferença entre as duas significa que eu estou puxando com 50 e ele com 30, então é como se ele estivesse fazendo força nenhuma e eu estivesse fazendo uma força de 20 para cá. Não é isso? Beleza. Conseguiu entender esse conceito? Conseguiu entender. Então vamos fazer agora um comparativo com essa velocidade relativa. Quando a gente faz um comparativo com essa velocidade relativa, a gente está dizendo a mesma coisa. Só que você pode confundir um pouco porque eles estão na mesma direção? Estão. Mas eles estão nos sentidos opostos? Não. Eles estão no mesmo sentido. Eles não estão nos sentidos opostos. Então como é que eu vou... Lá eu tenho que diminuir e aqui eu tenho que somar, Wanderson? Como é que lá eu tenho que diminuir? Porque são sentidos opostos e aqui que está no mesmo sentido eu tenho que diminuir. Por quê? Olha a diferença. Tá vendo a diferença de velocidade? Diferença relativo à velocidade deles. Ou seja, quando você tem essa situação de na mesma direção e mesmo sentido, você só pega o do maior e diminui do menor e acabou. Beleza? À medida que você vai passando o tempo, o que acontece com o carro da frente? Ele não vai se distanciando em relação a você? Ou seja, você vê que à medida que o tempo passa, ele vai se distanciando mais, mas com uma certa velocidade constante. Beleza? Então, como a gente tem essa situação agora na mesma direção e no sentido contrário, o que a gente vai ter quando a gente tem a velocidade relativa? Pensa o seguinte, se você vai para cá com 50 metros por segundo e agora vem um outro com 30 metros por segundo, qual é a velocidade relativa de vocês dois? É o somatório. Então, se você tem na mesma direção isso, mas sentidos opostos, você vai fazer o que com as velocidades? Você vai somar. Então, na maioria das vezes, quando você tem uma certa situação, um carro colidiu com outro a uma velocidade de 220 km por hora. Aí você imagina, nossa, aquele carro estava 220 km por hora? Depende. Se você estiver analisando só o velocímetro do momento do impacto da pessoa, tudo bem. Mas se você às vezes tiver uma velocidade relativa referente ao impacto, às vezes poderia estar um a 120 e o outro a 100. Porque a velocidade relativa em relação aos dois ali é o somatório de suas velocidades. Então é 100 mais 120 daria os 220. Conseguiram compreender? Então o somatório, esse somatório das velocidades relativas, beleza? Quando você tem no sentido contrário aqui, você vai somar. Foi? Beleza? Então vamos pensar agora no exercíciozinho. Vamos trabalhar essa parte. Eu vou fazer de duas formas possíveis para vocês verem como é que a gente vai aplicar essa velocidade relativa. Wanderson, eu posso fazer por equação horária? Eu acho que equação horária é mais fácil para mim. Pode fazer. Mas não seria bom também você ter mais uma ferramenta? Você também fazer por uma velocidade relativa? Às vezes pode sair mais fácil, pode sair mais rápido. Tudo bem? Mas vamos tentar. Vou fazer das duas formas para você perceber. Então, olha, eu tenho uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo que ultrapassa um trem de comprimento 100 metros.
E a velocidade desse trem é de 15 metros por segundo. A duração da passagem é... Primeira forma. Ó, eu vou desenhar aqui. Meu caminhão. Tá? Tá aqui meu caminhão. Pode ver que eu tenho dot para desenho. Desenho muito bem. Ó. Então tá aqui meu caminhão. Minha moto tá aqui. Minha moto é essa aqui. Essa moto aqui de última geração. Moto, essa daqui você não vou achar em outro lugar não. Moto muito boa essa daqui. Essa moto aqui. Ó, moto igual a essa aqui você não tem não. Nem adianta. Então vamos lá. Então eu tenho essa motocicleta aqui com essa velocidade constante dela de 20, ó. E aí ela vai ultrapassar, começa, né, a ultrapassar um trem. Ih, rapaz, é trem, olha. Não é, é trem. E eu botei caminhão. Mas vai caminhão mesmo. O caminhão tem 100 metros, ó. Era trem, mas eu botei caminhão. Tá suave também. Então ele tem 100 metros e tem velocidade de 15 metros por segundo. Vamos. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer pela primeira situação que eu aprendi, que é a equação horária. Então eu vou considerar aqui como marco 0 e aqui do caminhão marco 100 dele, tudo bem? Tudo bem. Então, ó, posição da moto final vai ser... Qual é a posição dela? Eu vou considerar ela como marco 0, mais a velocidade dela, que é 20t. Né? Velocidade 20 vezes o tempo. Agora eu vou fazer o espaço do caminhão. O caminhão está partindo da onde? 100 metros. Então, a posição inicial dele é 100 metros. Mais, beleza? A velocidade dele, que é 15 vezes t. Ou seja, a duração da ultrapassagem. Ou seja, quando tem essa ultrapassagem é quando a moto passa pelo caminhão. Quando ela passa pelo caminhão, nada a ver, o ponto final da moto também é igual ao ponto final do caminhão. Então eu só vou igualar as duas. Então, ó, 20t é igual a 100 mais 15t. 5t é igual a 10 ou igual a 100. 5, ou seja, t é igual a 20 segundos. Beleza? Avanço, beleza. Mas essa matéria que a gente acabou de ver é velocidade relativa. Como é que eu vou fazer isso na velocidade relativa? É mais simples do que vocês imaginam. Quer ver como é que é simples? Velocidade relativa nada mais é do que... Vamos analisar. Elas estão na mesma direção? Estão. Velocidade estão. Estão no mesmo sentido, Wanderson? É, estão. Então, quando elas estão na mesma direção e no mesmo sentido, o que eu faço com as velocidades, Wanderson? Ué, Wanderson, diminui. É sempre o que? A maior menos a menor, não é? É. Então, quem é a maior? 20. Menos a menor. 15. Quanto é que dá essa velocidade relativa? 5 metros por segundo. Qual o espaço que ela percorre? 100 metros. Então, ó, velocidade relativa é igual ao espaço, que é 100, sobre o tempo que isso acontece. Só que nós já temos a velocidade relativa, que é 5, então o meu tempo é 100 sobre 5, que é 20 segundos. Tá aqui, letra C. Ué, avanço. Eu achei muito mais fácil fazer velocidade relativa. Claro, por isso que eu falei dela pra você, pô. Pra facilitar a sua vida. Velocidade relativa é isso. Ah, eu poderia fazer por equação horária, função horária? Pode fazer função horária. Pode igualar tal. Mas eu achei muito mais fácil fazer pela velocidade relativa. Sinta-se à vontade, querido. Sinta-se à vontade. Então vamos lá para finalizar a parte 1. Para sair daqui e falar assim, Vantos, já sei tudo. Se vier função horária, eu jogo ali, ó, velocidade relativa e brinco. Então vamos embora. Então, vamos ver se vai brincar mesmo. Então
Então, ó, duas cidades A e B estão distantes entre elas 400 quilômetros. Então, vamos botar aqui, ó. A e B. Então, entre elas tem uma distância de 400 km. Então, beleza. Ó, então na cidade A parte um móvel P. Então, ó, tá aqui. Ele vai dirigindo até a relação a B. No mesmo instante, parte um, ó, do ponto B, o móvel Q. Ah, então é móvel Q. Então, móvel Q. Tá. Os móveis P e Q executam movimento uniformes, ou seja, movimento uniformes, nós já vimos que as velocidades são constantes. E suas velocidades escalares são 30 e 50. Então, o P tem 30 km por hora. E Q tem 50. Então, aqui, ó. Q tem 50. A distância da cidade A ao ponto de encontro de P e Q em quilômetro é. Vandes, eu agora já sou safo. Agora eu já sei tudo. Pô, eu não vou ficar agora, pô, fazendo função horária, igualando. Pô, não, eu vou fazer a velocidade relativa, né? Tá que fim, né? Aprendeu, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai definir aqui, ó, qual é a velocidade relativa entre eles? Velocidade relativa entre eles é: estão na mesma direção? Ok. Estão no mesmo sentido? Não. O que a gente faz com as velocidades? Soma. Beleza. Então, ó, 30 mais 50. 80. Essa é a velocidade relativa aos dois. Beleza? Só que aí vamos fazer o seguinte agora. Ele quer fazer o seguinte: a distância da cidade A ao ponto de encontro deles. Tudo bem? Então, qual é o ponto de encontro deles? Avanço. O ponto de encontro deles... Olha, eu não sei o ponto de encontro não. Mas como é que eu vou fazer, Avanço, para fazer esse ponto de encontro deles? Se eu pegar, por exemplo, a velocidade relativa de um, assim, eu consigo fazer? E aí? Fala pra mim, consegue ou não consegue? Então, achando agora a nossa velocidade relativa, fica fácil. Então, vamos lá. Velocidade relativa é igual ao espaço, 400, sobre o tempo, que é o que eu quero descobrir. Velocidade 80. Então, o meu tempo nada mais é do que 400 por 80, que nós já sabemos que é 5 horas. Descobri o tempo? Descobri. Aí ele me fala a distância da cidade A ao ponto de encontro P e Q. Vamos pensar o seguinte. Vandos, eu posso fazer equação horária para descobrir o ponto A? Pode. Pode, aí você vai descobrir os 5 pontos. Mas agora, vamos raciocinar um pouquinho, vamos analisar a seguinte situação. A velocidade do carro A, né, do carro P, desculpa, qual é a velocidade dele? Bom, essa velocidade dele, a gente já viu que é 30 km por hora. Então, olha lá. 30 km por hora. Então, vamos pensar o seguinte. Regra de 3 simples. Se ele faz 30 km em uma hora, e qual é o tempo que nós vimos ali que deu? 5. Então, se eu tenho 30 km, eu faço em uma hora, em 5 horas eu vou fazer quantos quilômetros? Meu avanço. 5 vezes 30, 150 km. Parabéns, acertou, acabou. Simples, né? Bem tranquilo, não é? Então, gente, nós vimos essa parte de movimentos de uniformes, já viram que é bem tranquila,
tá? Tem que se atentar a alguns detalhes. Vimos uma forma de fazer que era função horária, então você aplica a função horária, você acha os resultados, você acha o instante de encontro, você acha a posição de encontro, você acha quanto cada móvel andou, beleza? E nós temos uma outra forma que é a velocidade relativa, que vai facilitar a vida de vocês, ou seja, mais uma ferramenta. Quanto mais ferramenta, mais preparado nós vamos estar. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa primeira parte. E aí vamos para a próxima parte, que é composição de movimentos. Aí vai ficar um pouquinho mais legal. Valeu, rapaziada. Tenham todos uma boa noite e até a próxima.